Olá pessoal, tudo bom? Como dito na aula passada, essa semana nós vamos dar continuidade ao estudo do cone. Na aula passada nós estudamos como planificar este sólido e nós estudamos também como calcular a área externa do cone, beleza? Então, essa semana nós vamos estudar como calcular o volume desse camarada, beleza? E também nós vamos mostrar para vocês uma relação muito importante que existe entre ele e o cilindro, beleza? Então eu quero iniciar essa aula, gente, fazendo a seguinte provocação para vocês. Antes de mais nada, observe que esse cilindro e esse cone, eles têm a mesma altura e a mesma base. Tudo bem? Olha só, a provocação que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Imagina que eles dois estão oco, certo? Imagina que são duas vasilhas, um no formato do cone e outra no formato do cilindro. E você vai encher de água o cone e vai derramar dentro do cilindro. A pergunta que eu faço é o seguinte: quantos desse camarada aqui vai ser necessário para que você encha completamente o cilindro? Essa é a provocação. Fazendo esse procedimento, você acha que vai dar como resultado apenas um e meio? Ou você acha que é 2? Ou 2,5? Ou 3? Você acha que é 3 camaradas desse aqui? Você acha que qual deles é a resposta correta? Então vamos lá. Vamos estudar o volume do cone e essa relação, e daí a gente vai compreender o resultado dessa indagação, beleza? E aí, pessoal, encontraram a resposta? Não encontrou? Tem problema não. No final desse slide, eu tenho certeza que você vai descobrir qual a relação que existe entre esses dois sólidos, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu explanar primeiro aqui algumas informações muito importantes da aula passada, para que a gente possa fazer o paralelo. Me acompanha. Ó, já vimos que o volume de um cilindro é dado. Tudo isso que você vai ver aqui, você já viu na aula passada. Tá aí. Mesmo cilindro, a mesma altura e o mesmo raio. Bom, foi que nós vimos na aula passada que o volume do cilindro é dado pela área da base vezes a altura. Tudo bem, a gente já sabe disso. Nós vimos também que a base é dado por quem? Pela área de um círculo, que é πr ao quadrado, e a altura é representada por h, que é aquela altura ali. E nós concluímos na aula passada que o volume do cilindro é dado por πr ao quadrado vezes a altura. Tudo bem, nenhuma novidade até agora, não é isso? Agora vamos para o cone. Tá aqui, gente. Estou colocando aqui abaixo um cone que tem a mesma área da base do cilindro lá em cima. Tá vendo? Esse raio aqui tem o mesmo tamanho e a mesma altura. Isso é muito importante. Tem que ter a mesma área da base e a mesma altura. Então, o volume do cone é dado por a área da base vezes a altura. Poxa, professor, é a mesma coisa lá de cima? Não, só que tem um detalhe. Tudo isso tem que ser dividido por 3. Percebe, gente? Perceba que tudo isso que está aqui em cima é a mesma coisa no cilindro. A diferença é que eu pego tudo e divido por 3. Professor, então o senhor está dizendo que para encontrar o volume de um cone é só lembrar do volume do cilindro e dividir todo mundo por 3? Verdade, essa é a resposta. Beleza? Simples, né? Então aqui a gente conclui da seguinte forma. Olha, continuando fazendo a relação do de cima com o de baixo. A área da base, a mesma, né? πr ao quadrado. A altura é a mesma.
Só que tem que lembrar, viu? Tem que dividir todo mundo por 3. Tudo bem. Conclusão, a área de um cone é dada por πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Agora, percebe a relação entre os dois. Olha, tudo isso que está aqui em cima é o que está lá em cima, tá vendo? Mesma coisa. Mudou o quê? Eu estou dividindo todo mundo por 3. Beleza, pessoal? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos concluir isso aqui de forma clássica, né? Como a gente encontra nos livros, tá bom? Então vamos adiante. Conclusão. Daqui, gente, é possível obter uma conclusão lógica. O volume de um cone é a terça parte do volume de um cilindro com a mesma base. Faço questão de sublinhar isso aqui. E a mesma altura. Ok? Ou então, também podemos afirmar que o volume do cilindro é o triplo, gente, do volume de um cone com a mesma base e a mesma altura. Certo? É uma linguagem aqui. Certo? É a mesma coisa. O que ele está informando em cima é a mesma coisa embaixo. Beleza? Olha só, é assim, gente, que você vai encontrar nos livros a relação entre os dois. Olha só. Beleza? Tá aqui, ó. Ah, professor, mas isso aqui está diferente do que o senhor ensinou. Não é não, é a mesma coisa. A gente tem livro que expressa assim, ó, 1/3 tudo isso aqui. Ou ele pega tudo isso aqui, feito o que eu fiz, e divide por 3. É a mesma coisa, gente. Nossa, ignora a parte aqui, tá bom? Mesma coisa, não muda não. Aí você vê o que é que você se agrada mais. É assim, do jeito que está aí, ou do jeito que eu mostrei para vocês. Você quem sabe, tá bom? É uma questão de gosto. Fica à vontade para escolher. Beleza, pessoal? Tá aí, gente. É essa relação que eu quis mostrar para vocês entre o cilindro e o cone. E daí nós extraímos a fórmula que calcula o volume do. Nós agora vamos de novo para a nossa mesa de cálculo. Nós vamos resolver alguns problemas envolvendo volume do. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Separei aqui 3 questões para que vocês possam compreender melhor o volume, o cálculo do volume do cone, como também a relação entre ele e o cilindro, beleza? Então, a primeira questão diz o seguinte: um cone possui diâmetro da base medindo 24 centímetros, geratriz medindo 20 centímetros e altura 16 centímetros. Beleza? Determine o seu volume. Olha só, eu vou seguir o mesmo princípio que eu estava seguindo anteriormente. Eu vou primeiro colocar aqui a fórmula e vou colocar as informações que eu tenho e daí eu vou analisar quais são os elementos que eu preciso para substituir na fórmula e calcular o volume, beleza? Então lá, vamos lembrar. O volume do cone é dado por quem, pessoal? Acabamos de ver, né? A área da base vezes a altura, todo mundo dividido por 3. Substituindo aqui, ó, o volume do cone vai ser igual à área da base, a gente viu que é π vezes r ao quadrado, que é de quê? De um círculo, vezes a altura dividido por 3, beleza? Então, vamos trabalhar em cima da nossa fórmula. Agora, vamos para a questão. Quais são as informações que a questão está me dando? Ele deu o diâmetro da base, tá bom? Tá aqui, ó, diâmetro igual a 24 centímetros. Ele deu a geratriz do cone, 20 centímetros. Ele deu a altura, que é 16 centímetros. E o
π, a gente vai manter o π, tá bom? A gente não vai substituir nessa questão pelo 3,14. A gente vai manter aqui. Então, olha para a fórmula, gente. Para eu calcular o volume, eu preciso do π, que a gente vai manter. Eu preciso do raio. Eu tenho raio? Ainda não. Mas vamos encontrá-lo. E eu preciso da altura. A altura está aqui, ó. Ele ainda me deu a geratriz que não vai ser útil para mim nessa questão. Ele está aqui só com uma informação a mais, mas não vou utilizar. Beleza, então eu só preciso desvendar quem é o raio. A gente sabe, né, gente, que o diâmetro é um comprimento, segmento que vai de um canto ao outro do círculo passando pelo centro. Ou seja, o diâmetro é a mesma coisa de 2 vezes o raio. O diâmetro seria isso aqui tudinho, ó, pessoal. Tudo isso aqui, tá bom? Certo? Aqui é o diâmetro. Beleza? E a gente sabe que isso aqui tem 2 vezes o raio. Ora, se o diâmetro é 24, então o meu raio vale quanto? 12 centímetros. Bom, tem tudo o que eu preciso para calcular. Agora vamos para as contas. O volume do cone vai ser igual, substituindo os valores. Π a gente vai manter, né? R vale quanto, pessoal? 12 está elevado ao quadrado, então 12 ao quadrado, vezes a altura vale quanto? 16. Tudo isso dividido por 3. Perfeito. Vamos prosseguir. O volume do cone vai ser igual a... Vamos lá. Prioridade na resolução, né? Então nós vamos fazê-lo. Π vezes 12 ao quadrado dá quanto, pessoal? 144. Bom? Vezes, aqui eu vou botar a pontinha também, que pode ser aqui a bolinha também, tanto faz aqui, tá bom? Multiplicação, mas para a gente não confundir, é tudo multiplicação. 16 dividido por 3. Tudo bem? Já está terminando, tá vendo? Volume do cone vai ser igual. Olha só, pessoal. É como eu sempre digo na sala de aula. Como é que você quer resolver isso aqui? Você quer calcular todo mundo lá em cima para depois dividir por 3? Ou você quer simplificar? Eu vou simplificar. Por que eu vou simplificar? Porque eu estou observando, ó, que 144 e 3, eles são múltiplos. Então, eu posso dividir isso aqui por 3 e posso dividir isso aqui também por 3. Beleza? Ora, 3 dividido por 3 vai dar 1. Eu vou deixar assim, tá bom? Mas a gente já sabe que o denominador já matou. Aí aqui ficou o quê? 144 dividido por 3 vai dar quanto, gente? 48, tá bom? Então vai ficar π vezes 48 vezes 16. Beleza? Resolvendo todo mundo ali em cima, nós vamos ter que o volume do cone vai ser igual a 16 vezes 48, vai dar quanto, pessoal? Vamos fazer 16 vezes 48, vou fazer aqui no cantinho, ó. 48 vezes 16. Multiplicando aí, 6 vezes 8, 48, vai 4, 24, né? 28. Não é verdade? Agora vamos para esse. 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 4 dá 4. Passa a régua, soma isso aqui, que dá 8. 8 e 8, 16. Vai 1, 4, 5, 6. E 1 que subiu, 7. 768. 768. O que? Pi, viu, gente? Não esqueça do pi, não. Ele não foi substituído, ele está ali, ó. 768 pi. A nossa unidade de trabalho é o centímetro, então centímetro ao cubo. Beleza, pessoal? Então, esta aqui é a capacidade desse cone. Tranquilo? Tudo bem? Simples, né?
Vamos para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão diz o seguinte: um copo será fabricado no formato de um cone, com as seguintes medidas: 4 centímetros de raio, 12 centímetros de altura. Aí já pergunta, qual será a capacidade do copo? Aí ele diz, olha, use π igual a 3,14. Tá vendo? Aqui ele está afirmando, olha, você tem que substituir o valor de π. Então vamos lá. De novo, vamos começar colocando aqui, expressando a nossa fórmula. E agora eu já vou colocar direto, tá bom? O volume do cone é dado por quem? Π vezes R ao quadrado vezes a altura, todo mundo dividido por 3. Agora eu vou pegar aqui de lado, vou colocar as informações que eu tenho, que a questão me deu. Ele me disse que o raio vale 4. O raio é igual a 4 centímetros, tá certo? 12 centímetros de altura, então a altura 12 centímetros. E ele disse que dessa vez a gente vai substituir o π. Então, π aqui, ele disse que é igual a 3,14. Tá aí, ó. Tudo que eu preciso para substituir na fórmula. O π, o raio e a altura. Beleza? Então, eu vou fazer. O volume do cone é igual, substituindo 3,14 multiplicado por 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Todo mundo dividido por 3. O volume do cone vai ser igual. Prioridade, beleza? Então, nós vamos resolver primeiro a potência. 3,14 vezes 4 ao quadrado dá quanto, gente? 16. Vezes 12, todo mundo dividido por 3. Volume do cone vai ser igual. Olha lá, de novo. Você quer fazer como? Quer multiplicar todo mundo em cima para depois dividir por 3? É a gosto. A gosto seu. Agora, veja só, eu já vou avisando. Fica mais complicado, porque aqui, quando você multiplicar isso aqui em cima, você vai se deparar com o número decimal, para depois dividir por 3. A probabilidade de você errar vai ser maior, porque você vai trabalhando mais. E principalmente com números decimais, beleza? Então, eu te aconselho a você simplificar as contas. Como, professor? Olha, o que é que eu estou observando aqui? Ó? Que esses dois caras aqui, eles são múltiplos. Beleza? Então, eu posso simplificar aqui, ó, por 3 e por 3 aqui, ó. Beleza? Aí vai ficar como? Embaixo vai dar 1, tá bom? Então, a gente já matou o denominador. Embaixo vai dar 1. 3 dividido por 3 vai dar 1. Em cima ficou o quê? 3,14 vezes 16 vezes, ora, 12 dividido por 3 dá 4. É ou não é? Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Volume do cone é igual. Eu vou primeiro resolver isso aqui, tá vendo? Que é mais fácil do que eu resolver isso aqui. Vai dar um decimal para depois eu resolver. Vai dar mais trabalho. Faz logo o que é simples. Eu vou resolver 16 vezes 4. E esse aqui eu vou manter 3,14 vezes 16 vezes 4, pessoal. Dá quanto? 64. Beleza? Agora sim, eu vou fazer a última continha. Volume do cone é igual. Tem que multiplicar isso aqui. Vamos fazer? Vale a pena, né? Vamos lá, aqui de lado. 3,14 vezes 64. Beleza? Comigo. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1 dá 4 e 1 subiu 5. Beleza? 3 vezes 4 ou 4 vezes 3 dá 12. Ó, já esgotei esse. Agora eu vou para esse aqui. Ó. 6 vezes 4, 24, né? Vai 2. 6 vezes 1 dá 6. 1, 2 subiu,
8. 3 vezes 6, 18. Passa a régua e vamos somar. Aqui dá quanto? 6. Certo? Aqui dá quanto? 9. Aqui dá quanto? 10. 0 vai 1. 8 com 1 dá 9. 1 que subiu, 10. Então bota 0 de novo. Vai 1. 1 com 1 dá 2. Olha só. Que número? Terminou? Não. Nós estamos trabalhando com números decimais. Então, quantas casas decimais eu tenho ali? 2. Eu vou correr a vírgula 2 vezes aqui. Beleza? Então, o volume do cone, gente, dá exatamente 200,96 centímetros ao cubo. Ou aproximadamente, também vale a pena falar isso, porque é bem provável que se tivesse um gabarito aqui, ele diria o seguinte: o valor aproximado seria, então, o volume desse cone, ou seja, dessa caneca, vai ser aproximadamente quanto, gente? 200, que está bem próximo, tá vendo? 200,96 está bem próximo de 200 centímetros cúbicos. Ok? Tranquilo, né? Beleza? Vamos para a nossa terceira e última questão. Ela diz o seguinte: no desenho abaixo, temos dois reservatórios de altura H e raio R. Um cilíndrico e outro cônico, totalmente vazios. Adiante. Cada um será alimentado por uma torneira, ambas de mesma vazão. Professor, o que é isso? É o seguinte: a quantidade de água que cai em uma é a mesma quantidade que cai na outra, tá bom? Uma não derrama mais do que a outra, não. A proporção das duas é sempre igual. Por isso que a gente chama de mesma vazão. Aí vamos lá. Se o reservatório cilíndrico, esse aqui, leva 2 horas e 45 minutos para ficar completamente cheio, certo? Então, qual será o tempo necessário para que o mesmo ocorra com o reservatório cônico, com esse cara aqui? Beleza? Então, olha só, a história diz o seguinte, só para recapitular. A história diz o seguinte: você tem dois reservatórios vazios, um cilíndrico e o outro cônico. Estão vazios. Tem duas torneiras caindo água nos dois. As torneiras têm a mesma vazão, beleza? Aí ele diz o seguinte: olha, nesse primeiro reservatório, para ele ficar totalmente cheio, ele vai levar 2 horas e 45 minutos. Aí ele pergunta: e para encher isso aqui? Vai levar quanto tempo? Essa é a pergunta, beleza? Olha só, pessoal, aqui eu tenho certeza que muitos dos meus alunos não vai precisar nem fazer cálculo, já sacou a questão e já encontrou a alternativa. Beleza, parabéns. Mas, como eu sou professor, eu vou ter que detalhar toda a questão, pensando nos colegas de vocês que não compreenderam direito, tá bom? Então, eu vou detalhar todos os pontos aqui dessa questão, porque implantando isso, você vai resolver não só essas questões, mas outras que vierem com a mesma característica, ok? Olha só, o que foi que a gente viu agora há pouco? Vou representar aqui de forma bem grosseira, que o volume de um cilindro é igual a 3 vezes o volume de um cone, é ou não é? Não é verdade? Desde que, sempre lembrando que a área da base seja iguais. Nossa, aqui como está de ponta cabeça, em cima, é a mesma coisa. E a altura dos dois sejam iguais. Certo, professor? O senhor está falando aqui de volume. A questão está falando de tempo. Tudo bem. Vamos lá, vamos trazer para o tempo. Olha só, antes de mais nada, se você leva 3 horas, por exemplo, para encher esse reservatório aqui, quantas horas você vai precisar para encher
esse reservatório aqui. Claro que é uma hora só, né, gente? Esse aqui não é 3 vezes esse aqui. Então, se você encher isso aqui em 3 horas, você vai encher isso aqui em 1 hora. É ou não é? Não é verdade? Se você encher isso aqui em 6 horas, você vai encher isso aqui em 2 horas. É ou não é verdade? Se você encher isso aqui em 30 minutos, você vai encher um desse aqui em 10 minutos. Não é verdade, gente? Percebe? Então, essa relação nós vamos trazer para a nossa questão. Certo? A questão diz o seguinte, que esse reservatório aqui, que é o cilíndrico, ele leva 2 horas, tá vendo? E 45 minutos para encher. E esse aqui, o cilindro, leva quanto tempo? Ora, para ficar melhor com a compreensão disso aqui, eu vou primeiro transformar todo mundo aqui em minuto. Eu vou trazer essas horas aqui em minuto. Feito isso, eu divido por 3, aí eu tenho o tempo que vai encher o cone. A professora, mas eu já saquei, então parabéns. Mas vamos lá, vamos detalhar. Olha só, você concorda comigo que 2 horas é a mesma coisa de 120 minutos, né? Que é 60 mais 60. Então, aqui nós temos 120 minutos somado com mais 45 minutos. Olha só. Juntando tudo isso aqui vai dar quanto? 165 minutos. Esse reservatório cilíndrico, ele leva 165 minutos para encher. E o cônico, ora, é só pegar esse valor aqui e dividir por 3. Vamos fazer isso? Vamos dividir isso aqui. Vamos lá. 165 minutos dividido para 3. Eu vou separar 16 aqui. 16 dividido por 3. Vai dar no máximo quanto? 5, né? Porque 3 vezes 5 dá 15. 15 para 16, sobra 1. Eu baixo lá o outro 5. Aí agora, 15 dividido para 3 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Para 15, sobra 0. Olha só, gente. 55 minutos para encher este outro reservatório. Temos resposta para isso? Temos, né? Letra A de abelha. Não é simples, pessoal? É isso aí a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Beleza? Façam lá as questões que estão na apostila, a minha atividade e encaminhem para mim. Beleza, pessoal? Bons estudos e até a próxima aula.